Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição, fechando esse trimestre e fechando também essa sequência de assuntos sobre dinheiro, sexo e poder que tratamos ao longo desse trimestre. A lição 13 que vamos estudar hoje tem o tema Resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. E essa lição vai tratar basicamente sobre o episódio relatado no capítulo 13 do Evangelho de João, em que Jesus reúne os seus discípulos para uma situação muito especial. Jesus está com os discípulos numa sala reservada e ele toma uma bacia com água e uma toalha e ele então passa a tirar as sandálias dos pés dos discípulos e lavar os pés aos discípulos. Quero lembrar a você que essa era uma forma de tratar aquelas pessoas que chegavam na casa de alguém, porque naquela época nem havia sapatos fechados, então todos andavam com sandálias abertas, que eram tiras de couro amarradas aos pés, e nem haviam as estradas com calçamento ou coisa assim, então havia muita poeira, muita sujeira, até mesmo excremento de animais, porque havia muita tração animal e as estradas estavam sempre sujas e as pessoas sempre com os pés sujos. Chegando em alguma casa, não era incomum que se oferecesse água para lavar os pés. Só que aquele serviço de ir e tirar a sandália e lavar os pés, enxugar e pôr a sandália de volta aos pés dos convidados, era um serviço feito por escravos e normalmente o escravo mais servil da casa. Em muitas casas de judeus, nem mesmo os escravos judeus faziam isso, mas os escravos estrangeiros, porque era considerado um serviço de muita subserviência realmente por parte de alguém. Logo, Jesus, o Mestre, o Senhor, pôs-se a lavar os pés aos seus discípulos, era algo que foi visto com muita estranheza pelos discípulos. E então, um dos discípulos, que não tinha dificuldade de dizer o que pensava e o que sentia, que era Pedro, logo estranho disse: "Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés." E Jesus disse: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro." E aí Pedro disse: "Bom, se é assim, dá um banho logo completo." Jesus disse: "Não, é só os pés, porque do resto vocês estão limpos." Porque a ideia de Jesus ali não era fazer um banho de purificação ritual, embora que ele ali estava simbolizando exatamente o que iria acontecer com ele algumas horas depois, que era fazer o papel de um servo e entregar a sua vida, porque Paulo diz aos Filipenses capítulo 2 que Jesus, achado em forma de homem e em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, para mostrar que ele estava ali para fazer o papel de obediente ao seu Pai, que o enviou para morrer pelos nossos pecados, mas também Jesus estava ali para deixar o exemplo, para que os discípulos soubessem que servir ao próximo era a essência do Evangelho. O próprio Jesus se coloca nessa posição quando ele diz: entre as gentes, entre os povos, entre os poderosos, quem tem mais poder é que manda. Aquilo que o ditado popular diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas Jesus disse: não seja assim entre vocês, mas quem quiser ser o maior, seja o menor e seja aquele que serve. Porque ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso que quando Jesus termina de lavar os pés aos discípulos, ele guarda a toalha, pendura a toalha e a bacia, joga a água fora e ele diz: assim como eu fiz, façam vocês também, porque eu fiz isso para vos dar o exemplo. Jesus estava mostrando a Pedro e a todos os discípulos que a essência da vida cristã era uma vida de humildade e era uma vida de serviço ao próximo. E isso não apenas de ideologia ou de pensamento, mas de ação e prática. Porque Jesus nos convida dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
Ele disse: eu não apenas digo, eu faço, eu sou mesmo. E porque sou, tenho condição de ensinar, aprendam de mim. Que possamos aprender a imitar Jesus em todas essas coisas, sendo servos, sendo humildes e servindo ao próximo acima de tudo. Deus abençoe a vocês. Até o próximo trimestre.